Boa noite, pessoal. Voltamos. Estávamos nesse momento de louvor, nesse momento de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, com as doces vozes e o dom do Ícaro e da Roseli. Agora a gente vai fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, que foi a mim designado. E a gente vai refletir hoje sobre o livro A Carta de Jeremias, capítulo 29, dos versículos 8 a versículos 14. Então vamos lá. Porque assim disse Deus dos exércitos, Deus de Israel. Peraí que saiu aqui. Não vos deixeis enganar por vossos profetas que estão no meio de vós, nem por vossos adivinhos, e não os escuteis os sonhos que sonhais. Pois eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, oráculo de Deus. Porque assim disse Deus: quando se completarem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e realizarei a minha promessa a vós. A minha promessa de vos fazer retornar a este lugar. Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, oráculo de Deus. Desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, vireis e rezareis a mim, e eu vos escutarei. Vós me procurais e me encontrareis. Porque me procurareis de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós. Palavras do Senhor. Graças a Deus. É importante para a gente entender essa passagem bíblica, nós entendermos o contexto que essa passagem traz para nós. É interessante entender que Jeremias, ele escreveu essa carta para o povo de Babilônia, para o povo que estava exilado pelo rei Nabucodonosor. Esse rei, ele exilou os judeus na Babilônia, né? Então, qual que era o propósito de Jeremias ao escrever essa carta? Ele tinha intenção, o povo vivia num constante sofrimento, numa constante angústia à espera de Deus. Ele tinha intenção de tranquilizar, ele tinha intenção de encorajar esse povo, para que eles, de alguma forma, aceitassem pacientemente a vontade de Deus, que eles precisavam confiar em Deus, para que no momento certo, Deus iria agir. E a gente vai refletir parágrafo por parágrafo desta passagem, para a gente entender o que Deus quer nos dizer. No parágrafo 8, diz o seguinte: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que estão no meio de nós. Aí eu fui resgatar lá em Mateus, no capítulo 24 versículos 3 a 8, que Jesus nos diz o seguinte: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A muitos o enganarão. Eu fico pensando, né? A gente vive hoje num mundo tão tribulado, tão corrido. A gente percebe que as pessoas vivem com muita angústia, com muita ansiedade. Aí a gente vê alguns pregadores trazendo a teologia da prosperidade, induzindo pessoas a comprarem a sua salvação, vendendo lenço ungido, chaves ungidas, tijolos ungidos, de forma que você vamos dizer assim, dando a sua obra a Deus, você vai ter a contrapartida. Deus não faz barganha. Deus nos dá de graça, nos dá a graça. E é interessante perceber que
dentro da teologia da prosperidade, as pessoas acham que você aceitando a Deus, a vida não vai ter problemas. A vida vai ser só de prosperidade, só de fartura, só de alegria. E nós, como cristãos, nós sabemos que o nosso caminho, ele é a cruz. O nosso caminho é a cruz, que é um sinal de amor para nós. Lá em Lucas, no capítulo 9, diz o seguinte: se alguém quer vir a mim, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Eu estava conversando com a Leandra hoje, ela estava comentando da pregação do Frei Gilson, né? Frei Gilson diz o seguinte: a cruz não é sinal de morte, mas sinal de vitória. A cruz para nós é sinal de amor. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos ser como Maria. Maria aceitou tudo aquilo que ela viveu, aquele sofrimento, aquela dor, aquela angústia. E nós precisamos ser como Marias para que possamos suportar tudo aquilo que a vida nos impõe. Para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que vem de tribulação. Que nós possamos ser como Marias, como Maria, para que nós possamos entender a vontade de Deus, para que nós possamos compreender, discernir a vontade de Deus por meio dos sacerdotes, por meio dos religiosos e das religiosas, por meio dos pregadores, que de alguma forma são instrumentos de Deus na nossa vida, que de alguma forma trazem para o nosso coração, para o nosso entendimento, aquilo que Deus quer nos dizer. No versículo 10, diz o seguinte: quando se completarem os 70 anos, eu vos visitarei e realizarei a minha promessa. É importante a gente lembrar que hoje é dia de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande santo da igreja, era um doutor da igreja, mas até a sua conversão, ele foi motivo de grande sofrimento para sua mãe, a Santa Mônica. Santo Agostinho era um filho problemático, Santo Agostinho era envolvido com astrologia, com ocultismo, ele teve passagens na sua vida de roubo, ele foi ladrão, ele foi mulherengo, ele teve amante, ele teve filho fora do casamento, e mesmo assim, carregado de pecados, ele recebeu a graça, ele recebeu um coração santo, ele passou a ter uma vida santa. E muito disso foi da persistência, da paciência e da confiança da sua mãe. Sua mãe passou muitos anos vivendo entre lágrimas e súplicas de oração. Então nós podemos tirar algumas lições dessa passagem e da vida de Santo Agostinho, né? Quando Deus fala para Jeremias que quando completarem 70 anos, ele vai livrar o seu povo de todo esse sofrimento, nós precisamos entender que a fé nada mais é do que confiança. Nós precisamos acreditar que Deus sempre vai estar ao nosso lado, que Deus sempre vai nos guardar, seja na fartura, seja na bonança, como seja também nas tribulações. Então nós precisamos confiar em Deus. Um filho nunca abandona um pai. Então nós precisamos ter fé e acreditar que Deus, no momento dele, ele vai agir. Nós também tiramos como lição a paciência. A paciência no sentido de aceitar as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Paciência no sentido de suportar tudo isso que acontece na nossa vida. A gente precisa entender que às vezes a gente quer uma coisa, a gente quer um bem, a gente quer uma vitória, mas nem sempre acontece do nosso jeito.
é conforme a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que eu busco para a minha vida é melhor para mim. Às vezes vai acontecer uma situação negativa na minha vida para que eu receba algo melhor lá na frente. Então eu preciso ter paciência para entender o momento que Deus vai agir na minha vida. E também a gente tira como lição a perseverança, que é no sentido de ter constância, ter propósito, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, se nós temos um sonho, se nós buscamos a Deus, a gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar. Mesmo que às vezes a gente vai cair, a gente precisa persistir nessa luta. Se nós queremos a salvação, nós precisamos buscar a santidade. Se nós buscarmos a santidade, a chance de nós cairmos no pecado é menor. Nós não vamos deixar de cair? Vamos cair sim. Agora, nós precisamos perseverar para buscar a vontade de Deus, para buscar os caminhos de Deus e para fugir do pecado, né? O versículo 11 diz o seguinte: sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito. Deus conhece o mais íntimo do meu coração, o mais íntimo dos meus desejos, dos meus anseios, das minhas expectativas. Então eu preciso entender se eu estou nessa vida para viver de forma autêntica, para demonstrar a minha essência como pessoa, ou se eu preciso viver um personagem para a família, um personagem no trabalho, um personagem para a sociedade. Quantas vezes, no meu íntimo, quando eu estou sozinho no meu quarto, eu choro, eu estou sofrendo, e às vezes ninguém sabe. E é nesse momento que Deus te convida para falar com Ele. É nesse momento quando o medo bater, quando o sofrimento bater, quando a angústia chegar, que aí você não vai ter títulos, não vai ter personagens, não vai ter dinheiro que te sustenta. Então, na angústia, no medo, no sofrimento, entregue o seu coração para Deus. Quantas pessoas estão vivendo em depressão? Quantas pessoas estão vivendo em ansiedade? Não há nada para curar depressão, não há nada para curar ansiedade, que você completar a sua vida em Deus. Eu digo isso por experiência própria. Nós nascemos de Deus e nós só estaremos felizes quando completarmos a nossa vida em Deus. Por isso que nós precisamos buscá-lo. Quando a gente estiver ansioso, angustiado, com medo, abra seu coração para Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Quantas pessoas sofrem por mágoas, rancor de pai, de mãe? Não consegue abraçar seu pai, não consegue abraçar sua mãe. Não consegue ter uma vida plena, de paz. Por quê? Vive amargurado, vive rancoroso, vive com traumas. Peça a graça para Deus, para te dar o perdão, para que você possa conceder esse perdão para as pessoas e se libertar disso. Para que você possa experimentar o amor de Deus. Deus a todo momento fala conosco. Deus a todo momento dá sinais do seu amor para conosco. Só que nós vivemos tão corridos, tão tribulados, que a gente não percebe. Nessas situações, quando a gente está em depressão, angustiado, a gente acha que a gente está sozinho. A gente não está. Tem muita gente que te ama. Deus te ama. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida. Agora você precisa dar o seu sim para Ele. Você precisa aceitar o agir dele na sua vida. Então clame o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para que Ele possa conceder essa graça, essa benfeitoria na sua vida. No capítulo 12, diz o seguinte: vós me invocareis, vireis e rezareis a mim, e eu vos escutarei. Então mostra a necessidade e a importância que tem a oração. A oração, aquela oração sincera, aquela que vem do coração, aquela que vem da alma, aquela que
você está sozinho, aquela quando que você vai fazer alguma coisa, você fala com Deus, como se Deus estivesse ao seu lado. Você precisa orar em todos os momentos da sua vida. Já está lá em 1 Tessalonicenses, orar sem cessar. A oração não é só na igreja, não é só no dia da missa. A oração tem que ser uma rotina da vida, em todos os momentos, durante a alimentação, na festa, no hospital, no trabalho. Vai começar alguma coisa, dai graças a Deus por aquilo que você está fazendo. Está passando por um perrengue, por uma tribulação, por um sofrimento, dai graças a Deus. Quantas coisas boas acontecem nas nossas vidas. Nós agradecemos, nós somos gratos a Deus. Quantas pessoas estão penando com essa pandemia e nós, com a graça de Deus, ainda não fomos atingidos e não seremos atingidos. Nós precisamos orar de corpo e alma. Nós precisamos orar de corpo na nossa vida, no nosso trabalho. No seu trabalho você evangeliza. Se você faz bem feito, se você faz com amor, se você faz com dedicação, você está evangelizando. Então nós precisamos orar a todo momento. E é comum, quando a gente quando a gente recebe a graça, a gente recebe as conquistas, seja materiais, seja sociais, ou seja familiares, do trabalho, muitas vezes a gente não lembra de Deus nessa hora, né? Porque aí tem a comemoração, tem a confraternização. E Deus? Onde que Deus está nesse momento? Você precisa clamar a Deus e agradecer por tudo aquilo que acontece na sua vida. Por todas as conquistas, pela oportunidade de estudar, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de ter família. Quantas pessoas vivem hoje sem família? Nós fomos recentemente agora no abrigo infantil levar algumas coisas lá. São 19 crianças sem pai, sem mãe. Você já parou para abraçar seu filho, a sua filha? Filho, você já parou para abraçar o seu pai, a sua mãe, já para falar que você ama ele? Vamos aproveitar enquanto as pessoas estão conosco. A gente não sabe o dia da manhã. Então, no momento da alegria, dai graça, louvai a Deus por aquilo que acontece na sua vida. E na tribulação, nós também precisamos dar graças. Precisamos entender que é na tribulação que nós somos forjados a melhorar como pessoa, que nós somos moldados por Deus para melhorar como pessoa. Na vida, nós vamos passar por constantes sofrimentos. O sofrimento ele faz parte da nossa vida. Hoje se fala tanto em resiliência, que é a capacidade de suportar as mudanças, as variações do ambiente e voltar ao estado normal. Por que voltar ao estado normal? Porque o sofrimento passa, a doença passa. E se nós estivermos em Deus, a graça vai acontecer, a graça vai vir. Então, mesmo na tribulação, louvemos a Deus por aquilo que acontece na nossa vida. É esse sofrimento que nos aproxima de Cristo. É esse sofrimento que nos aproxima da santidade. É esse sofrimento que nos aproxima do caminho da salvação. No capítulo 13 e 14, no versículo 13 e 14, diz o seguinte: vós me procurareis e me encontrareis, porque me procurareis de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós. Aí eu pergunto, qual que é a nossa missão dentro da igreja? Qual que é o nosso propósito? Por que nós viemos? Por que nós existimos? Nós existimos, nós fomos criados para servir a Deus. Eu vou encontrar a plena felicidade servindo a Deus, tendo comunhão com as pessoas, experimentando a fraternidade,
experimentando a caridade, o amor. É interessante a gente refletir que Deus nos criou para servi-lo, para que possamos doar a nossa vida a Ele, e Ele fez a criação para que pudesse servir o homem. Ele fez os animais, a natureza, para que pudesse nos servir. O homem, muitas vezes se colocando como Deus, ele destrói a criação, ele destrói a natureza, destrói os rios. Quantos países na África falta alimento, falta água, e aqui nós temos pessoas desperdiçando água, desperdiçando energia, jogando lixo no mato. Nós mesmos não conseguimos cuidar da nossa casa. Nós mesmos colocamos outros valores dentro da nossa vida que não é relacionado a Deus. E desta forma, nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos nos distanciando de Deus. Nós vamos deixando o pecado entrar na nossa vida. Nós vamos nos enlamecendo, ficando envoltos da sujeira. E mesmo assim, Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, nos dá graça, nos acolhe. Ele busca aquela ovelha perdida. E Ele fala com você agora, neste momento, para que você abra seu coração, para que você sinta o amor de Deus. O amor de Deus por meio de um filho, por meio de um abraço de um amigo, por meio de um passarinho, por meio de sinais, por meio da natureza, por meio do vento, por meio da vida, por meio do sol. Quantas vezes nós levantamos com saúde? Quantas pessoas acordam ou não acordam? Quantas pessoas estão no leito de hospital, estão em presídios, vivendo o seu martírio, vivendo a sua cruz? E nós, com uma vida plena, de saúde, trabalhando, estudando, nós não agradecemos. Nada está bom para nós, porque como nós nos afastamos de Deus, nós buscamos a felicidade em coisas, em situações, em momentos que não traz a plenitude para a gente. Então, por isso que nós precisamos voltar a Deus. Nós fomos criados para servir a Deus. Aí eu pergunto, né, por que as pessoas não sentem Deus, não escutam Deus, não percebem Deus, não conseguem perceber esse amor de Deus? Porque a vida é muito corrida, porque a vida é muito atribulada. Coloca a vida para viver várias situações. É trabalho, é escola, é família, é marido, é emprego, não sei mais o que, é ginástica, é academia. A vida tem tanta coisa e às vezes falta Deus, falta o principal. Às vezes você não tem tempo para abrir o Evangelho e ler a passagem do dia, para ver aquilo que Deus tem para você. Então nós precisamos muitas vezes silenciar, nos isolar de celular, nos isolar de rede social, nos isolar de televisão, de novela, que só traz coisas ruins para dentro de casa. E às vezes a gente precisa ir para o meio do mato, ir para um local isolado, para dentro do quarto, que seja, para ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração por meio do Evangelho. Então é um desafio, é uma luta você fazer essa caminhada, mas ela precisa ser feita da mesma forma que você escova o dente todo dia. Você precisa também abrir o seu coração para Deus todo dia. E o que você tem hoje? O que você conquistou hoje? Você já parou para pensar das coisas que você tem, das coisas que você vive hoje, não é fruto daquilo que você já pediu lá no passado? Daqueles momentos que você falou de Deus lá no passado, Deus, no momento dele, ele não concedeu para você? Então nós precisamos ter a paciência para entender que aquilo que eu quero não necessariamente é o melhor para a minha vida. Eu queria ter tanta coisa, mas eu sei que se às vezes eu conseguir tudo que a minha cabeça coloca, eu vou me desvirtuar. Então Deus vai me dar aquilo que eu preciso.
não é aquilo que eu quero. E para mim ter essa vida que eu possa ouvir a Deus, eu preciso ter intimidade. Eu preciso buscá-lo todo dia, por meio da palavra, por meio das missas, principalmente por meio da Eucaristia, que é Jesus vivo. É Jesus vivo, que nós temos a graça de recebê-lo. Com Ele, se estivermos nele, com Ele, para Ele, o mal não vai nos atacar. O mal vai ficar rondando. O mal vai ficar rondando como fosse um leão rugindo. Mas não vai nos pegar, porque Deus está conosco. Eu queria encerrar esse momento remetendo uma frase de Santo Agostinho, que disse o seguinte: Deus é como um médico que não atende os desejos do doente, mas a exigência da saúde. Então, irmão, eu peço para você, clame a Deus, peça a graça, peça ao Espírito Santo, para que toque o seu coração, toque as suas feridas, toque a sua cabeça, toque o seu entendimento, para que derrame os dons na sua vida, para que o Espírito Santo possa agir, para que nós possamos entender o que Deus quer de nós, para que nós possamos buscar uma vida cheia de santidade, uma vida longe do pecado, que Deus possa derramar essa graça a todos nós, para que Deus possa entender que para que Deus possa entender que a nossa vida é feita para servi-lo, e que nós possamos entender, receber a graça de Deus, que a nossa missão é servir a Deus. Então, nós vamos encerrando esse momento, fazendo essa reflexão. Aquilo mesmo que aconteceu no nosso início da nossa live, teve alguns contratempos, mas sempre dando glórias a Deus. Às vezes acontecem certas situações na nossa vida que é um teste, né? Você é perseverante? Você confia? Né? Às vezes a gente podia ter desistido, não, larga a mão disso, não vai dar certo. Mas Deus sempre tem algo para a gente refletir, né? Vamos prestar atenção nos detalhes, né? Deus nos fala a todo momento. Então é importante Ele deixar o Espírito Santo agir em nós, que nós sejamos verdadeiramente esse templo de Deus, para que nós possamos ouvir o que Ele tem a nos dizer, como você deve agir, né? Não é diante das dificuldades que a vida vai te colocar que a gente vai fazer como um avestruz, colocar a cabeça no buraco e ficar quietinho. Não. A gente tem que parar, respirar. Senhor, me ajuda. Clama ao Senhor. O Espírito Santo está em nós, então ele vai dar uma direção, ele vai dar um caminho, né? Nós só temos que parar e escutar. Então nós vamos dar graças a Deus por mais uma live, que esse momento, uma palavra, que seja uma palavra, uma frase, chegue nos corações daqueles que realmente precisam, que está precisando de uma palavra, de um conforto, que nós vamos ser perseverantes, porque o tempo pede isso, confiança e perseverança, né? A gente vamos agradecer imensamente a Roseli e o Ícaro, que teve a todo momento ali trocando mensagem, como que faz, mas estiveram ali, né? Fizeram o seu momento com muito amor, foi feito com muito amor. E agora, a gente, para finalizar, ele ia tocar a Augusta Rainha, né? Os dedinhos mágicos do Ícaro, mas infelizmente não deu. Então a gente vai tocar aqui no computador, em homenagem a você, Ícaro, que esteve ali, que planejou tudo, e que nós podemos sempre estar pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, que ela que é aquela mãe que nunca vai nos deixar desamparados, que vai estar sempre nos trilhando o nosso caminho. Então vamos ouvir. Exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha do céu,
Ao teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu. Ao teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão. De pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a voz que envies o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu. Ao teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria. Então, nessa música maravilhosa, Salve Rainha, manda os seus anjos sobre nós. Vamos encerrando e agradecendo mais uma vez vocês, que vocês possam compartilhar e nos perdoe pelos erros que a gente cometeu no início, mas a gente é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Então, vamos encerrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.